Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Benfazejo mais uma vez, aqui entre nós, todos nós. Podemos até contar nos dedos dos encarnados que estão aqui, e podemos contar com centenas de dedos dos desencarnados que estão aqui, apenas invisíveis aos vossos olhos de encarnados, aguardando o que esteja propício para todos nós e para todos estes que estão aqui. Sempre querendo, reiterando, que no interior deste portal de edificação pleito ecumênico da verdade, tudo que se estende para nós está num único intuito e sempre será. O predicado da natureza humana e espiritual, de onde possa estar. Então possa estar um tanto vazio aqui, tanto cheio lá, de outro modo vazio, de outro modo cheio. O predicado disto significa que todos vós que aqui estão encarnados têm um postulado de grandíssimo valor para todos aqueles que aqui estão invisíveis aos vossos olhos. Quantos de vós já sabem e já estiveram bem próximo daqueles que estão invisíveis? Todos vós. Muitos estão invisíveis. Então parece que dentro da natureza humana e espiritual de encarnados, o invisível parece inexistente. E ele é existente daquilo que podemos trocar de assuntos neste grande mundo. De onde será? De que partiu? Para onde será que vai? Por onde? E a invisibilidade dentro do tempo, deste grande mundo, deste campo de vida de encarnados, faz com que se estique, se alargue, se incompride, de tal modo que a invisibilidade cada vez mais fica invisível. E tudo que é invisível para nós torna-se cada vez menos existente. E para todos que aqui estão desencarnados, que são da natureza humana e espiritual, como todos vós encarnados, e do propício que para todos esses que aqui estão, é que olham para si mesmos e dizem: meu Deus, meu Pai, que semelhança absoluta do que seja a vida, onde possa existir, todos ao mesmo tempo. Existem impressões, e as impressões no tocante à última encarnação, ou penúltima, anterior, à antepenúltima, existem impressões. E as impressões, todas aquelas que temos como encarnados, continuam existindo, e as impressões nos fazem fazer valer que somos. E faz valer do que somos. Então, quanto tempo, na medida do tempo, deste campo de vida de encarnados, tem todos vós, na quantia maior ou menor, é insignificante. Tão insignificante que todos os apetrechos que estiveram invisíveis, e de que torceram para cá, para a visibilidade, como sempre tratamos, é imensa. Então, naquilo que está para nós, que está daquilo que podemos guardar e receber, armazenar, do que significa a nossa memória. Então, temos a memória de encarnados e temos a memória de desencarnados.
a memória de encarnados, o pragmatismo de estar encarnado, a força da encarnação, faz com que temos uma visão carnal, temos um apetite carnal e temos uma lembrança carnal. Tudo imiscuído, já que todas as lembranças estão em nós. Mas aquelas que entendemos que somos e que temos, é aquela que está na carne. Qual a outra? Tudo é invisível. Onde está? Que reino? Então, mais uma vez, no interior deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade. Um portal onde condiz em absoluto, muito simples e claro, daquilo que podemos realçar para vivificar. Vivificar a potência divina em nós, porque soberanamente só ela que existe, o Espírito Maior. E soberanamente neste Espírito Maior que existe, o Criador, o Pai, o Manifestador. Então isto não é discutível, porque se qualquer realce dentro disto, de que for discutido lá fora, de onde está isto ou não está isto, e entendemos que nos realizamos e nos fazemos, este é o grande fundamento. Nós não nos fizemos, não nos farão, não em absoluto, nem instante, de todos os encarnados que existem e todos os desencarnados, se não fosse a afluência do Criador. A afluência do Criador em todos nós, como todos os videntes que poderão sabê-los. Procure-os, eles dirão. Todos nós temos fios invisíveis e temos entradas que recepcionamos a fluência de uma irradiação tão sutil e veloz que é impossível aos olhos humanos, a todo laboratório humano, a qualquer aparelho humano, de poder ter visibilidade, porque a velocidade é outra. Então podemos entender de velocidade como todos dentro deste atributo, todos os seres que aqui estão, e nos esclarecem tanto. Temos a velocidade da luz. Sabe o que significa a velocidade da luz? Implacável, total e absoluto nesta terra, de que se em um dia ela não existir mais, acabou a vida aqui neste planeta e nesta terra, e se acabou a vida, acabou a nossa vida. Então, em um dia, estaremos numa temperatura tão baixa que não sobrará nem nossos ossos. E de uma velocidade quantificada pela ciência. Então, sabido e ratificado pela ciência deste grande sol, deste grande vigente sol que manifesta a possibilidade da vida nesta terra, já que sustenta aquilo que vamos nos alimentar e sustenta aquilo que vai nos aquecer. Então, sustenta a potência do sol interiormente e exteriormente e absolutamente inconstantemente. E de todos os grandes sóis que existem, aos milhares, neste grande universo. E nos esclarecem disto e podemos ter a visão disto. Quer dizer que o que ficou invisível não são apenas os seres como todos vós, que de um dia para o outro está invisível. E como todos vós ficamos invisíveis algum dia. Então quer dizer que se existe e não existe, só existe a visibilidade. Podemos dizer com nossos olhos, com nossa lembrança, com a capacidade de nosso cérebro de discutir se a potência divina é que nos sustenta de uma velocidade tão grande. Em todas as camadas que temos, a última camada é a camada do corpo carnal, que provavelmente tem uma durabilidade, tem uma finalidade, porque todo o corpo carnal nesta terra tem um tempo do nascimento e o tempo da morte. O corpo manifestador que temos. Depois temos outro corpo manifestador, que é intermediário disto e do outro corpo, que recepciona tão igualmente como dizemos, e que nesse corpo começa aquilo que não acaba, começa, porque ainda é um corpo intermediário que pode se desmanchar, até chegar a algum que não se desmancha mais.
estão recepcionando igualmente como estamos. Então, neste campo de ação de que todos nós estamos recepcionando, neste corpo, neste organismo orgânico, bruto, como entendemos que é, entendemos que somos isto, ficamos entediados nisto, soberanamente ficamos estúpidos nisto, soberanamente ficamos devastadores nisto. Soberanamente não somos fiéis, soberanamente somos uma máquina associativa deste mundo inteiro. E depois tem uma camada, depois disto. Então todos, como em trânsito, vão saber disto diretamente. Temos uma outra camada, um pouco menos densa, e quando desencarnamos, esta camada menos densa fica por um período entre nós. Esta camada é igualmente como somos, então olhamos nossos pés, nossas mãos, nossas vestimentas ou não. Estão compreendendo todos vós e todos que estão aqui? Depois essa se desprende e temos uma que fica permanente. Esta que fica permanente significa que é aquela que permeia em tudo. Se permeou na escuridão, quer permear na escuridão. Se permeia naquilo que é claro, quer permear naquilo que é claro, e indiscutivelmente tem todos os traços onde existe o karma, as alianças todas que temos nesta vida, com todos os seres que reinam nesta vida, mas ela é contínua. Ela não começa num ano e termina no outro ano, ela é contínua. Nisto que ele é contínua, vamos para regiões nesta continuidade no peso específico que temos. E o peso específico que temos é aquilo que podemos estar entremeados, escurecidos. Podemos estar do tamanho do esquecimento maior, menor ou menor, daquilo que somos de fato, um espírito eterno, mas constantemente mantido. Então, se dentro da visão maior de todos os seres que possam ver, existe uma entrada do Criador. Se cortar esta entrada, não há existência mais. Em todas essas camadas que estamos tratando, a entrada é absoluta. Só que essa entrada absoluta, ela adentra, e nós somos ainda da natureza humana e espiritual, e de que está cerceado dentro do seu meio, de quase tudo, porque realizamos esta obra. Depois desta, mas nesta é a que percursiona todo o caminho, todas as jornadas reencarnatórias. Ela tem inteligência em si mesmo, o desespero em si mesmo do reencontro, a ambição em si mesmo, o ódio em si mesmo, ou talvez um pouco de amorosidade em si mesmo, que traça a sua própria jornada. E isto os trouxe aqui, todos nós. Automaticamente, como de uma inteligência já feita por todos nós. Imediatamente acontece algo, que temos um chamado, este chamado, e dentro de um chamado que ficamos inconscientes e depois ficamos inconscientes no útero, depois começamos a ficar conscientes como encarnado com todas as pragas que trouxemos de outras vidas. E ela se manifesta e vai se manifestando em traçados daqui e de lá. E ficamos tomados disto. Então, se dissemos estamos em esquecimento que somos da natureza humana e espiritual. Não somos uma pessoa caminhando nesta terra, culminando nisto ou naquilo, batendo para lá e para cá. Isto chama-se esquecimento. Quando ficamos tão importantes e arrogantes que em primeiríssimo lugar o Pai, o Criador, o manifestador, aquilo que nos faz, que traz toda a inteligência, de todo um fio de cabelo, de uma unha, a de que está encarnada ou desencarnada, ela que faz. E sempre nos alimentamos, não é? Então, como encarnados, nos alimentamos muito próximo dos animais. Apenas que aprendemos algo que trouxemos de muitas vidas e de muitos campos de vida. A utilização dos elementos. Já que quando mesmo a primeira vez que encarnamos,
Já trouxemos isso à natureza humana e espiritual. O manuseio, a capacidade de manusear, a capacidade de inteligenciar e de soberanamente, rapidamente, reconstruir tudo. Nos alicerces que seja, daquilo que possa estar escuro ou claro. Então estamos fazendo uma retrospectiva simples, mas que inclui algo inacreditável, o invisível. Então, encarnados que somos dentro do esquecimento profundo do Criador, na arrogância que ficamos, de que nós somos o Criador de nós mesmos, que nos mantemos nós mesmos e tudo, e nos alimentando daquilo que o Criador realiza por nós. Tudo diretamente, indiretamente e muito indiretamente. Quase muito parecido com os animais. Então, quando comemos frutas, é muito parecido. Agora, quando utilizamos os elementos, então usamos o fogo, então transmutamos os alimentos que nós vamos nos alimentar, mas são os alimentos que são sustentados e mantidos pelo Criador. Não há invenção de uma semente. Não há invenção de nada. Transmutamos as sementes. Fazemos mutações na semente. Sabem quem eles essa obra de trazer para todos nós isto? Madre Paulina. Mas Madre Paulina não caminhou no reino da ciência. Madre Paulina caminhou no reino do suposto caminho do Espírito. Mas para estar aqui e tratar com todos vós, então repassamos todos nós sempre. E ficamos afiados nisto para demonstrar algo sempre para todos vós. Então, a invisibilidade é imensa aqui hoje. Mas olha, o ímpeto que está aqui é do tamanho do que possa ser maior esta visibilidade ou não? Porque está abarrotado de seres aqui, que só ficaram apenas invisíveis. E não podemos crer naquilo que só entendemos do que está visível, que o invisível reina. É nisto que tratamos. E não é que queremos a persuasão, mas a revelação. Madre Paulina está tratando de um trâmite, da circunstância de um trâmite, das circunstâncias de nossas alianças, nas circunstâncias que automaticamente caímos e vamos vir para esta terra exatamente onde precisamos. Então existe um núcleo de inteligência para isso. E um núcleo de extremamente rápido. Notar qual o tipo de ambição. E qual o tipo de intento da ambição. Qual o intento do ódio. Qual o intento daquilo que possa vir por conceber. E ele automaticamente, na visibilidade disto, e nas inteligências que realizam, cria um liame. Este liame cresce e quando termina, está voltando para a visibilidade da carne. Isto é o que todos sois vós. E para todos aqueles que estão invisíveis, e que estremecem por isto, porque vão estar muito breve, entrando num esquecimento, de um esquecimento, de uma inconsciência, como um grande sono. Um sono parece que é rápido, ou curto, ou longo. E de que vai fazer este trâmite e vai estar aqui de novo. Numa maravilha da possibilidade do que possa intermediar do invisível para o visível. Então, aqueles liames que estão ligados a um feto minúsculo está se tornando invisível visível. E rapidamente cresce o suficiente e tornou-se visível. Ele vai ter um nome, uma assistência. Ele vai ter como criá-la. Vai ter o alimento apropriado. Vai ter o calor apropriado ou não o calor apropriado. Isto tudo é um milagre ou é o que nós achamos desta vida? Que tudo é exterior. Que até este semelhante que está vindo é exterior. Sabe o que temos que ver em nossos semelhantes, mesmo bem pequenininho?
o Espírito, não uma pessoa que vai querer ser e ficar outra pessoa. Quando vemos o Espírito, então vemos que isto não tem tamanho, nem cresce, nem é pequeno, nem grande. É o ser da natureza espiritual que está vindo, retornando para esta terra. Não é algo doce, não é algo que podemos beijar as faces e colocar no colo e achar que aquilo é tão, traz tanta felicidade. Ele é como vós, chegando. Então quem pega vós, todos vós, encarnados no colo, do tamanho que for, da idade que for, a grande inteligência e assistência neste grande mundo imenso. Então, quando estiver em vossos colos, um ser bem pequeno, saiba, é o espírito da natureza humana espiritual que saiu do invisível e está ficando visível. Aí cremos nele. Aí ele sim, ele é um ser desta terra, numa combinação deste país, desta pátria, desta cidade, daquilo que está próximo de vós, de que se alimenta com vós, que se comunica com todos vós. Ele é aquilo que era invisível e está visível. Ora, o grande esquecimento disto faz de nós um complexo externo gigantesco, que a atribuição do que é invisível desaparece, só o visível, e o invisível é indiscutível. Quando o invisível não for discutível, quando em primeiríssimo lugar o Pai, aí sim. Quando em primeiríssimo lugar o Pai, significa que é o ponto de partida da grande bússola sagrada. Se não a bússola, nós inventamos e realizamos a nossa própria bússola e vamos caminhando com ela. Então, olhem a vossa volta desse grande mundo. Então, esclarecemos algo para todos vós, com o único intuito, o sagrado, o invisível que sois vós, não um corpo manifestador. Quem é o invisível que sois vós? Tão invisível que não existe. Quem sois vós? Aí direis que o que sois vós, um mecanismo nesta terra, que tem um proveito, que tem uma intenção externa, que tem um caminho e uma jornada do autossustento, ou de mesmo de sustentar vossos filhos, que são externos. Então, mais de tudo que tratamos aqui, que é o invisível de vós, que é de verdade. De outra forma, somos suposições. E tudo à vossa volta, todos os seres que estão à vossa volta, dos mais próximos aos mais longínquos, cada um é uma suposição apenas. Qual é o que é invisível de vós e de vossos semelhantes? Então nos tornamos um tipo externo, uma história externa, um tipo de proveito externo, um tipo de justificativa externa. Tirando tudo isso, quem sois? Filhos desta vida, todos esses milhares que aqui estão? Quem sois? Então retira a vossa justificativa deste mundo todo. Retira por excelência todas as intenções que sejam da subsistência. E todas as metas possíveis dentro disto, que são efêmeras, insignificantes, nada. Tudo postergado num instante. E somos aquilo, e nos dedicamos dia e noite. E dia e noite, dentro do esquecimento, tomados disso, somos aquilo que plantamos nossos negócios, seja qual for. E os negócios externos,
significa que os nossos externos começam em nossa família, porque elas ficam um negócio externo. Partilhamos esse negócio externo. Então partilhamos só apenas com o que é visível. E esta última parte visível, ele é tão tomada por circunstâncias que não sabemos em nossos semelhantes quem é. Quem é? Vossos semelhantes, mas bem próximo. Então, ele é uma personagem, um ator, uma atriz. Então, nós formalizamos tanto que fazemos um quadro teatral todos os dias, com vários personagens que temos. Na medida de quantos personagens podemos realizar esta obra, somos e realizamos. E chegamos no final do dia e da noite. E quando concebemos a possibilidade da concepção, que quer dizer um ato onde a potência de Deus nos dá direito, sabe o que acontece? Nós somos um personagem com outro personagem. Mas sabe o que acontece de verdade? É aquilo que é invisível e que faz todos os traçados nossos jamais conseguidos desaliançar. Não é que seja o exterior, porque o exterior é exterior. Mas na explosão disso, na explosão de um ódio, na explosão de uma ganância, numa explosão de uma arrogância, está o invisível. E ele faz a trama kármica de todos nós. Aquilo que esvazia do espírito, aquilo que faz esquecimento do espírito, aquilo que nos faz tão arrogantes que entendemos que o escuro é claro. Que aquilo que cheira mal, não cheira mal. Estão escutando todos vós, centenas de milhares que aqui estão, e estes tão poucos encarnados que aqui estão, então aproveitem de Madre Paulina. Então o ato, aquilo que é invisível de vós, de fato é de fato. Aquilo que faz realizar a obra e manifestar, de fato. Vestimos várias vestimentas de personagens e caminhamos nesse mundo e entendemos que somos aquela personagem. Quem sois? E na partitura disso, muito interessante, é que sabemos que quando estamos tomados neste mundo, a verdade, a vida, o simples, o direto, o princípio, o fundamento, ele desaparece e não cabe mais na nossa medíocre capacidade de viver. Como encarnados nesta terra, não cabe em nosso cérebro. Então, quando trouxemos o simples, levamos para o complicado. Se trouxermos o fundamento criador, levamos para o complicado. Será? Isto, aquilo. Levamos para o complexo. E o fundamento desaparece. E desaparece mais uma vez, 2, 3, 10. E todas as vezes que estamos aqui, talvez. Ele desaparece. E ficamos uma complexidade externa imensa, com centenas de personagens à nossa volta, de quem entendemos que podemos amar. Então, confidencialmente para todos vós e para todos que estão aqui, amamos o que nos interessa. Temos um grande negócio, partindo de uma família, e esta família tem muitos personagens. E amamos aquilo que nos interessa, daquilo do circuito destes personagens todos. Mas no fato real, naquilo que é invisível, ódio é visível, aquele encanto que faz a procriação é visível, a inteligência é visível. Este invisível é que faz a trama kármica. E só olhamos o invisível como visível, e ele não existe. A invisível inteligência que faz todo o vosso organismo sincronizadamente existir é invisível. Mas se abrir assim, já viram aberto o corpo? São apenas uma exterioridade de órgão que não significa nada.
apenas um apetrecho. Então o portal da unificação traz como é retornar ao simples, ao direto e ter uma revelação daquilo que é suspeito. E de saber de que aquilo que é invisível em nós vai fazer o percurso de estarmos nesta terra outra vez, onde precisamos, em outros campos de vida que já tratamos. Isto é complexo. Ele se torna complexo na complexidade que somos e temos e ficamos. Então saiba, uma bússola verdadeira, ela é simples, ela tem apenas um ponteiro. Ela não é complexa, ela é simples. E dentro do magnetismo, ou do que seja o que for, ela indica absolutamente sempre, é um grande indicador. E se entendemos que o norte não é norte e é o sul, e nós vamos para o sul, provavelmente estaremos enganados, mas o simples indica, o complexo pode entender isto. E entendendo isso, ele pode falar, cremos, então dentro do meu entendimento, o norte não é o norte aqui, é o norte lá. E vamos para o norte, que não é norte. Levamos conosco tudo que é possibilidade daquilo que entendemos, onde a bússola rapidamente diz, o norte é lá, o sul é aqui. Esta é a vida. Sabe o que acontece? Muitos milhões e bilhões indo para o norte entendendo o que é o norte. Muitos bilhões indo para o sul do que entende o sul. Era simples olhar exatamente o que é simples. O fundamento simples, o indicador de uma bússola simples. Muito simples. E podemos ter um indicador mais simples ainda. Que o sol nasce a leste e se põe a oeste. É absoluto. Então, em tudo isso, em toda a encrenca externa deste mundo, grande mundo, que pisamos por ela como se não fosse nada, inclusive a nossa própria encrenca, mas uma grande encrenca, e assim mesmo não temos revelação disto. Entendemos que esta encrenca, naquilo que entendemos dela e realizamos a própria encrenca, todos aqueles que têm a mesma encrenca são nossos amigos. E são aqueles que podemos até amar, dentro da inteira encrenca. Então, é os encrencados daqui, os encrencados dali, os encrencados de outro lado. A revelação disto significa que, como podemos estremecer de Abigail e falar, como estou encrencado. E de que tamanho eu ajudo todos os encrencados à minha volta a ficarem encrencados. De que tamanho somos trapaceiros nisto? E de que tamanho isto nos interessa? Porque, de repente, fazemos um tonel de encrenca, e desta encrenca sai um éter. E cheiramos aquele éter todos os dias, covardemente. O que vale disto para todos os seres desencarnados que estão aqui? Que estão vindo para cá? E a visibilidade do que nós estamos reinando, já que existe um invisível, Madre Paulina. Então não significa que Madre Paulina, neste grande mundo, ela só existe dentro da visibilidade, da capacidade de que fizeram e realizaram uma personagem neste mundo. Tirando a personagem, Madre Paulina é invisível, então ela é inexistente. Mas ela está existente. E estes todos que estão aqui de uma visibilidade imensa, eles não estão a esmo, foram convocados, foram, por excelência daquilo, do intento de cada um, por estar aqui. Então estes têm algo, têm uma pequena revelação, por isso estão aqui.
são milhares, o que não tem revelação nenhuma. Eles estão pelo caminho do traçado de seu ódio, de sua ganância e de sua cópula. E vai estar exatamente onde precisa. Estes seres que todos que estão aqui, e já existe uma revelação. Esta revelação, olhem bem, é a maior bússola que um ser possa ter nas jornadas que precisa. É a grande bússola, esta revelação. Mas eles estremecem que sabem que vão colocar esta bússola no bolso, depois vão esquecer que bolso colocaram. E vão ficar sem bússola, e todos sabem, e falam assim, meu pai. Coloca o dedo no bolso com a bússola e falam, como? Posso ficar visível com a mão no bolso da bússola? Porque se eu perder esta bússola, eu vou perder a potência divina minha que traz esta revelação e ela se apaga. E ficamos a esmo nesse mundo, nós achamos que não estamos a esmo. A esmo. Quanto na diligente capacidade que temos com a natureza humana, podemos apostar, do verbo apostar, que esta complexidade, em pouco menos do tempo que estamos tratando aqui, vai tomar conta de cada um. E vamos ficar trapaceiros com toda a justificação. Não. E as justificativas são automáticas. Ficam intrínsecas em nós. E ficamos, que principalmente sois? Principalmente sou justificativa. Quanto querem apostar com Madre Paulina? Vamos ser tomados até da capacidade que fizemos realizar por obra tudo que tratamos. Dentro do que enreda e tudo, e de que criamos algo espetacular. Criamos a nossa própria incompetência, nossa própria incapacidade, a nossa própria capacidade de não entender, a nossa própria capacidade de não esclarecer, porque não nos interessa. Escutaram? Todos os filhos milhares que aqui estão com a mão na bússola. Então estamos no ápice de um circuito reencarnatório que é muito breve nesta Terra, como é muito breve este planeta, muito breve. Então a antiguidade ancestral que temos como espíritos da natureza humana é imensa. Sabe por que estamos na Terra encarnados? Porque em muitos campos de vida algo aconteceu conosco e que ficamos rachados no meio. E ficamos em duplicidade. Aí entenderam que dentro daquilo que pode acontecer desta duplicidade, só existe um lugar na capacidade de ir e vir e evoluir. Como encarnados nesta terra brutalmente semi-animais. Então, entre a capacidade que temos da escuridão e de ficarmos muito animais, e da luz, e de ficarmos o invisível, o espírito, quanto mais escuro, mais apenas exterior, visível. Quanto mais luz, mais o invisível. Então, e temos uma carga enorme e gigantesca nesta órbita, do que representa esta duplicidade que temos, e parece que este castigo que temos todos nós, já que Madre Paulina reencarnou muitas vezes na Santa Igreja Católica Romana, e a especialidade de Madre Paulina não é a parte científica que tratamos aqui, ou a simplicidade de uma bússola, já que todos que trazem isto. Então a Madre Paulina ficou encantada com isto. E é capaz de ficar falando horas disto, de tanto encantado que ela ficou. Nossa, como é simples. Sim. Então, saibam que tudo aquilo que apresentou Cristo
é muito simples. E tudo que ele trouxe é muito simples, mas o homem tornou tão complexo que fez dessa complexidade seres em esquecimento e da propriedade dessa complexidade de fazer valer que tudo que estamos esquecidos ficar importantes. Já que a totalidade crística, ela é absolutamente invisível e está no invisível de nós. E a totalidade significa que tudo aquilo que entra para nós, da natureza humana e espiritual, quando ela se abraça, e a totalidade existe, então temos uma totalidade suficiente de representar o Pai e de movimentar montanhas. Ou de ser tão devastador que fazemos da montanha de que tem todas as árvores possíveis e decapitá-las todas. Isto está escrito para a posteridade, para sempre. Isto é algo que nunca é ultrapassado. O que ultrapassa a complexidade, a discutibilidade, os personagens desta vida. Então, algo excepcional aqui, milagroso aqui. Seres habilitados o suficiente para realizar uma obra maravilhosa, fazer reter um possível da potência divina neste auditório, que naquilo que é externo existe uma capacidade que pode notar aqui. E naquilo que está na invisibilidade, um auditório imenso, que cabe milhares e milhares de seres, que tem uma potência a mais para todos nós. Esta potência a mais para todos nós significa que entramos num intervalo entre campos de vida. Isso é magistral? Ou não é nada? Pode ser que daqui a alguns minutos ou tudo, ela desaparecerá e não será nada na nossa complexidade, naquilo que estamos tomados por este mundo, da capacidade que somos infiéis dia e noite. Então exigiu-se esse portal da ficação. Neste intervalo que temos aqui, desta retenção da potência divina para nós, que faz que o complexo fica lá fora e o simples fica aqui. Simples. Sem esforço, simples. Parece que aí começamos a tocar em nosso invisível, saber do invisível. Mas quando este invisível, de fato, acordar, é o que nós somos. Aí ele olha em volta. E todo o traçado que nós somos, fez um traçado tão gigante que fala, meu Deus, meu Pai, e agora? Então saiba que a manifestação do Espírito, ele não é algo que não seja o que nós somos, já que para sermos da natureza humana e espiritual, temos todas as entradas e saídas, e todas elas indicam que temos todas a capacidade, todos os verbos possíveis, amar, odiar, obedecer, não obedecer, escravizar, libertar. Aquilo que é escurecer e aquilo que é clarear, verbo. Quer dizer que a maior ferramenta que temos são os verbos, em todas as possibilidades existenciais que temos. E se estivermos em um complexo e num esquecimento enorme, já pensou que realizamos por aí? Então nosso mantra é verbo.
Mas muito interessante nisto. Eu sou a verdade e a vida. A potência de Deus em ação. Não tem nenhum verbo. Muito interessante. Apenas que o verbo fez realizar isto. Um som sagrado. Então, o verbo maior de todos, do ser. Então não existe algo, nenhum verbo em todas as partes deste mundo, que não seja, que não tenha a partitura do ser. Eu sou. É o maior de todos os possíveis. E depois tem toda uma estrutura que possa encaminhar a partir disto. Mas olha, apenas este eu sou funciona quando a potência divina o realiza, não o personagem. Se o personagem falar eu sou, é um personagem não tem potência divina nenhuma. É quimeras, e não articula o verbo, e não articula nada. Para dizer eu sou, significa que a potência divina, instalada neste eu sou, reverbera de verdade aquilo que tem uma velocidade quase nada para uma grande velocidade, uma grande potência. O núcleo da potência é a velocidade. Então o Criador, na velocidade, de que parte do Criador, a velocidade é tão absurda, e tão absurda, e tão absurda. E chega para nós, através de cadeias, daquilo que vai amortecendo um tanto esta velocidade, até chegar a esta velocidade que chega para nós e nos produz. Então diga assim, cada um de vós, quem sois? Nossa, sois tanta coisa, sois tantos lugares, sois tantas afeições. O ser eu sou é a totalidade nossa, não é uma subdivisão daquilo que eu sou. Eu sou grande e pequeno, eu sou idosa, não idosa, eu sou isto, eu sou aquilo. Eu sou uma dos componentes da minha empresa familiar, da minha empresa doméstica, da minha empresa da sobrevivência, da minha empresa. Então este sou, partindo do invisível e da potência divina, é o fundamento. Se esquecidos disto, estamos provavelmente enganados. Mas este enganados, como já dissemos tantas e tantas vezes, ele utiliza o verbo justificar, santificar. Estando justificado e santificado, está tudo perfeito. Então, existem dois seres da natureza humana e espiritual, que aqui está neste pequeno auditório, que preside para que realize uma obra entre encarnados, apenas vós. Então escutem isto. Então, quando, naquilo que podemos apostar, mas se tivessem 1000 ou 1 milhão, a Madre Paulina apostaria do mesmo jeito. A complexidade do mundo toma. Pergunta, quem sois? Tirarei um documento do bolso, eu sou este aqui, isto aqui, é a carteira que indica do que eu sou. É o princípio. Sois um milagre da potência divina, de um reino, de um mistério gigantesco, e de que está nesta terra, com um fundamento ser testado, de que tamanho esqueceram a bússola que estava no bolso. Estão procurando o norte e o sul, e já estão acostumados entre o norte e o sul, que pouco importa. Escutaram bem?
Sabe o que importa de tudo isso? É a revelação. A revelação é como se a bússola voltasse para nossas mãos. A revelação significa que algo novo em nós mostra nossa estupidez, nossa justificativa e nossas santificações, nosso gênero em número e grau das personagens que temos, e sabemos qual era a verdadeira. Esta ou esta. Isso que diz respeito que tudo que adentram aqui encarnados desta terra tem um proveito de algo, de que possa em desespero que estão por algo, ser aliviado, ser curado. Então escrevam em vossas fichas e sejam auxiliados para isto. Por aquilo que eu sou, aqui estou. E por aquilo que eu sou, aqui estou. E de que revelado estarei. De que este eu sou, que é pertinente a alguma coisa que tiramos do bolso, é falso. Então, se sabemos o falso, se temos a revelação do que é falso, do que é enganoso, e temos tudo o que precisamos, porque aí parte tudo e começa tudo. De outra forma, é uma questão de tempo. Quantos anos? Alguns anos. Pouquíssimos anos. Aí o invisível vai embora e fica invisível. E fica um resto de carne que fica para a terra e que fez exultar este organismo. Então sabe o que sois? Aquilo que vai e que será invisível. Em todos os traçados que temos. Já que, num ponto disto, ele não desaparece mais, seja onde for. Então pode passar 1000 anos na escuridão, 2000, 3000, e não acaba. Não acaba, e não acaba, e não acaba. Até que tem um empuxo desta grande inteligência, e talvez temos um retorno para onde precisamos ir. Mas se somos do gênero humano, da natureza humana e espiritual, e que seja desta carne, provavelmente viremos para este mesmo, onde temos em nós duas questões, a escuridão e a luz. Por isso estamos encarnados. Senão não estaríamos. E se temos a revelação da escuridão, tudo começa. Se não temos, nós nos acostumamos com a escuridão, nós deitamos com a escuridão, deitamos com as personagens que estão à nossa volta na escuridão e ficamos muito contentes. Será que vale dizer de Madre Paulina? Vale dizer que Madre Paulina, dentro de tudo que é eclesiástico e dentro de toda a complexidade eclesiástica, é uma dissidente de toda a complexidade e está retornando para a simplicidade, uma bússola imensa. E ela diz exatamente o que é o simples, primeiro lugar é o Criador. Tudo que foge disto, estamos profundamente tomados por nós mesmos, dentro de um circuito que estamos tomados de tudo que está à nossa volta. E isto é tão natural. E quando temos a revelação disso, todos nós, e todos os encarnados que estão aqui, estão escutando bem. Todos os encarnados que estão aqui há muitos anos e anos. Então, poderia a Madre Paulina ganhar tantas apostas, que estaria muito rica. Poderia apostar o que quiser com cada um que está aqui. Então, de uma das vozes que está aqui há muitos anos, quero que levante e diga, é verdade, Madre Paulina, e para todos esses dois seres que aqui estão nos assistindo. Escolha um.
Quem quer representar Madre Paulina e levantar? É verdade, Madre Paulina. Absolutamente. É a única verdade. Então, aquilo é a referência máxima da bússola sagrada nesta terra e na modernidade. É a totalidade de Cristo que se manifestou nela e demonstrou claramente o que significa o apartado e do que significa o escuro e o claro. E a grande luta deste contrário, gigantesca e imensa, todo dia e toda hora. E estarmos revelados disto, significa que esta revelação é uma pequena luz. E a esta luz, para uma inteligência que olha de cima, encontrei uma pequena luz. Aí ele diz, vai lá. Só isto. Portal de edificação quer que estejamos numa revelação suficiente para termos um sinaleiro em cima da cabeça. Esse sinaleiro indica que estamos prontos para algo. Senão não queremos estar prontos para algo. Apagamos o sinaleiro, pegamos o sinaleiro, pisamos assim com os pés. Queremos estar exatamente onde estamos. E o que significa estar onde não estar? Não é na mudança de um pé para outro. Não é uma mudança daqui, de lá, externo, porque o externo fica externo. É que temos uma revelação. E a mudança é exatamente que esta revelação não acaba. E aquilo tem um indicador para nós imenso. Preciso, vou, eu quero dar o exemplo e ter a fidelidade do portal da edificação, ou tire o nome do portal da edificação, da verdade e da vida. Onde ela é indiscutível. Então tratamos do reino da fé. Então a fé significa que é algo indiscutível. Então a fé no mundo está discutível. Então podemos dizer, uns dizem a minha fé está neste lugar e a sua fé está onde? Só existe um lugar para a fé, único, o contato absoluto com o Criador. A febre que traz isto. O nocaute que traz isto. Então, na medida disso, desta simplicidade, então quando Madre Paulina está expressando através deste intermediário, e com muita delicadeza e muita vontade, muitíssima vontade, tratando de tudo isto, é único tudo que temos para tratar, nem mais uma vírgula de nada. Se existe algo à frente, é quando esta revelação existe. E seremos tocados por ela. Então felicito-vos por estar aqui, no módico disto. Então a invisibilidade que significa Madre Paulina está se manifestando. Existe algo primordial disto, desta dissidência, do que já tratamos muitas vezes. É o grande nocaute. O grandíssimo nocaute. O maior nocaute que é possível, do que significa de Madre Paulina. Estar no complexo, na grande complexidade, da grande vigência, do maior engano possível de tudo que pudesse representar o Cristo nesta terra. Onde só apenas se tornou a empresa da empresa da empresa e dos personagens desta empresa e dos lucros desta empresa. E grande nocaute disto que Madre Paulina caiu de cabeça e o nocaute aconteceu. Então poderia manifestar-me aqui para não causar nenhuma confusão, porque Madre Paulina pode causar tanta confusão na medida da complexidade do que representa e da personagem que representa lá fora, e trocar de nome. Mas este portal da edificação disse, trará o vosso, na fidelidade
deste portal de edificação manifestará o vosso nome e manifestará tudo aquilo do que significa este portal de edificação, já que é a maior obra que possa recomendar para qualquer um ser desta terra, de visibilidade absoluta, e num território de encarnados tão pequeno que não precisa ser maior para sempre. Já é o suficiente. Estarão invisíveis. E se esse portal da edificação estiver aqui, e tiver todos esses endereços que deixamos, está gravado, é o suficiente. Sempre será o suficiente. Daqui 200 anos será o suficiente. Daqui 300 anos será o suficiente. Se houver reino nesta terra. E também há algo que precisamos tratar. Existe um ser da natureza humana e espiritual à frente deste guia intermediário, de que foi ativado neste portal. E haverá de ter a corresponsabilidade disto. E terá. E dentro de tudo que tratamos, a revelação absoluta, que na última camada nesta terra, da personagem que existiu, no meio que existiu desta personagem, está sendo quebrado, destruído. Em uma intervenção imensa. Estamos ilustrando tudo isto. De que tamanho podemos, dentro desta revelação, ser ativados. O que guardamos da potência divina em nós, de que tem uma luz que diz, nós estamos vendo uma luz. Ou vamos apagar esta luz todo dia porque não interessa. Então quem esteja à frente, levante e diga da propriedade disto, de que tratamos aqui. Para todos que aqui estão, de que tamanho a revelação da complexidade deste último corpo que manifesta nesta terra, na complexidade de vossa vida, de vossa estadia, e do que representava e do que significa agora. Eu tenho a revelação lá dessa última camada, tomada, que está sendo quebrada, e de todo esse meio que eu nasci e cresci. E a revelação de que existe uma camada mais profunda da ancestralidade que está ativada nesse portal. Está dizendo para todos que aqui estão, e dizendo para dois encarnados que aqui estão, nesta pequena plateia. E no consignado disto, respeitosamente, saibam que estão vivendo algo inesquecível, todos vós. Apenas isto. Então, algo para todos nós que estamos aqui, ó seres milhares que estejam aqui. Madre Paulina, com a capacidade apenas dos olhos externos, talvez não consiga ver esta invisibilidade, mas se eu fecho o olho deste olhar externo, eu abro o outro olho e todos esses seres estão aqui, estremecendo, grudados em suas bússolas. E qual a revelação que possa ter? Desesperadamente, se perderem isto, perderão tudo. Então toda a atribuição desta revelação, desta pequena luz, vai voltar para a Terra. Então algo para todos nós. Para todos nós. Existe uma passagem
de que quando nós, de qualquer um de nós, desses bilhões de seres que tem nesta Terra encarnados, e de trilhões de seres desencarnados, de que chega um momento onde uma totalidade depois de cair de cabeça e se destronar de toda a imbecilidade possível, de toda a complexidade e de toda a infidelidade pela verdade. E acontece que surge um momento onde uma querência tão grande, e de que junto com esta querência tão grande, seres que dizem está pronto. Então tem uma passagem aqui, ela se apresenta e vai se apresentar. Não precisa ir para caminhar para outra parte do mundo, ela se apresenta de onde estamos, na hora de que estamos prontos. E esta passagem, juntamente com ritos de passagem, porque os ritos de passagem sempre significou em todo o campo iniciático da verdade, o campo daquilo que vai para o princípio. Significa que é algo que é indiscutível, porque a partir daquilo jamais será o mesmo. Então, depois que um feto é recepcionado neste grande mundo, ele não volta mais para o útero, volta. Quando a última respiração vem de fato, não há retorno. Instantaneamente algo, onde a morte toma conta de tal forma que encerrou-se, isso chama-se um rito de passagem, e temos muitos outros, mas eu acho que está bem evidenciado. Então, nesta passagem, caminharemos até rápido nesta passagem. Somos engolfados por ela. E quando somos engolfados por ela, caímos numa atmosfera, num mundo, ou seja, o que for imenso, que não tem tamanho infindável, mas que não tem paisagem. E entramos no reino do descanso. Este reino do descanso é tão absoluto que aquilo que entendemos que é descanso no mundo comum e lá fora é nada, porque lá fora o descanso é um pouco mais, um pouco menos, a totalidade de descanso não existe para ninguém. Porque a totalidade de descanso naquilo que estão entrombados neste mundo, ele retira aquilo que seria a totalidade do descanso. Sempre estamos cansados, pouco cansados. E neste lugar, quando esta totalidade de descanso acontece, é como se, no máximo de nossa sede, chega um copo d'água. É uma totalidade, não há nada a não ser que no último momento de vida temos a capacidade de continuar vivos nesta terra tomando um copo de água. Sabe o que é totalidade? É isso. Então a totalidade deste descanso é tão absoluta que pensamos que chegamos no céu. Cheguei no céu. E na totalidade deste descanso que cheguei no céu, sabe o que vem em seguida rapidamente? A gratidão. Estou falando portentoso disto, rápido. A gratidão imensa. Porque se algo que nos traz um descanso imenso, imediatamente temos uma gratidão. E imediatamente talvez olhamos para cima. Mas aqueles que discutem se há criador ou não criador, na totalidade deste descanso, ele vai olhar para cima e vai falar que gratidão, gratidão. Então são duas estadias que não reinam no lado de fora. A nossa gratidão é pequena, grande, máxima, insignificante. Mas a totalidade da gratidão é que temos um endereço só, um endereço, o Criador. E ele é absoluto. Sabe quando acontece isso? Onde acontece simultaneamente ao mesmo tempo? Entramos dentro desses ritos de passagem em oração.
Quer dizer que a oração não é algo que vamos dizer que amanhã vamos fazê-lo, e de que vamos ficar ajoelhados, não ajoelhado, ou de ponta cabeça, ou que tem um esforço que for. A oração, ela é recorrente deste grande descanso, da grande gratidão. Então entramos em oração. É uma estadia, um estado de onde estamos no exato ponteiro desta bússola sagrada. E quando entramos em oração, saibam todos vós, o indicador que estamos nessa totalidade é visível por milhares de seres. O que não é visível é a escuridão. E então, quando estamos em oração, o contato desta oração significa que estamos no reino do Pai que realiza tudo. Então, ele não está a alguma distância daqui ou de lá, ou está em outro país, ou está em outro planeta. Ele está em tudo. Aí entra o reino da invisibilidade, que se comunica com a invisibilidade. Estamos em oração. Quando estamos em oração, então saibam todos vós e todos que estão aqui, para cada um nesta terra, seja o que for, existe uma disposição para cada um de nós. Só não encontra, porque estamos atordoados, olhando para todos os lados, para todos os ganhos, para todos tudo, e não temos o lugar de recepcionar isto. Então, para todos vós, todos que estão aqui, incluso todos que estão aqui, incluso Madre Paulina. Então, vamos levantar as mãos com as palmas para cima. Estas duas mãos significam estou pronto para recepcionar seres espirituais que estão invisíveis, guias, protetores, ou tudo aquilo que faz a possibilidade de nós, dentro da lei de que possamos recebê-los. Cada um que aqui entra e reina para encontrar um de nós, significa que ele passou por um lugar um pouco estreito e diz: o que está levando aí? Estou levando isto. Isto entra, isto não entra. Por que que isto não entra? Porque vai trazer algo que vai levar mais esquecimento. Então toma isto. Então tem algo muito parecido com um pequeno vidro, nesta terra tão comum, e lá dentro tem um tipo de essência. Esta essência é exatamente para vós, para a Madre Paulina. Esta essência diz respeito que existem seres especializados nisto, que numa velocidade imensa podem produzir milhares ou milhões desses vidrinhos, especificamente e perfeitamente. Então esses seres que estão aqui conosco, vão trazer uma essência e vão aproximar esta essência. Os nossos organismos todos recepcionam esta essência e vai para nossas profundezas. Ela vai na invisibilidade. Depois ela vem retornando em todas as camadas que já trouxemos, até chegar nesta mais perceptível que temos. Estou com uma dor no meu pé. Estou com uma tristeza imensa e gigante, que quer dizer um débito do espírito. Estou depressivo, estou agoniado, estou ansioso. Parece que toda a bússola, todo sentido e direção da minha vida desapareceu. Isto chama-se um débito. Quando o débito significa que estamos esparramando a potência divina por algum lugar e acontece um débito para nós. O que é o crédito? Que a potência divina dentro em nós se totaliza num mistério, num campo misterioso e fica armazenada. E todos esses seres que é dentro, dispostos a abraçá-lo, não pode abraçar-me. Mas estou tentando isso
não inúmeras vezes e não consigo. Bendito este lugar de que posso abraçá-lo, trazer isto e isto e isto, mas principalmente saber que este invisível está vivo. Então sinto até algo maior. Uma eletricidade em um campo aqui entre nós, nas mãos. Isto que é invisibilidade em contato com a invisibilidade, não com os personagens. Em tudo isso, um rito de passagem natural, sempre natural, que quando a bússola está exata, existe uma potência maior entre nós do invisível. E quando isto acontece, existe um rito de passagem que naturalmente acontece, a consagração daquilo que Cristo, na potência maior, na virtude da potência maior, encarnado nesta terra, pôde diretamente da bússola sagrada com o Pai. Consagração. Então a consagração não é feitio daquilo que arrumamos de um jeito ou de outro. A consagração só reina de quando esta oração torna-se sublime o suficiente. E nesta consagração existe um cálice. Este cálice até tem um nome. Então, para Cristo, esse cálice significaria o que divide a escuridão da luz nesta orbe. E todos procuram este cálice, como se pudessem encontrar um cálice metálico. E de que possa ele representar isto? O cálice está em todas as partes, como esta passagem. Bilhões de cálices, trilhões, na medida que possa resultar de que ele possa aparecer e estar para nós. Isso significa o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é pura invisibilidade e de que produz potência de Deus. É como se representasse o guardião da potência de Deus. Quando o queiro pode abaixar as mãos, e se o queiro, então saibam todos vós. Saibam dois especialíssimos seres da natureza humana e espiritual, encarnados que estão à nossa frente. Dois que estão representando muitos que poderiam estar aqui. Então foi dado para todos vós algo muito especial. E saiba, todo atendimento possível, maior do que todos eles, está aí. Muito mais do que aqui. Então, quando estiverem à frente, apenas vamos dizer, recorda, ali foi a possibilidade máxima que tiveste. E pode caber muitos. Pode caber milhares. E aqui à frente pode caber poucos. Então que esta paz viva e ativa percoa todos os nossos ânimos. Recobra bem de tudo que sabemos de nós nesta vida e de tudo que não sabemos nada desta vida que vem de outras e traz os seus efeitos. É simples. Então está esclarecido, a revelação diz por si mesma. Somos um gigante capacidade de realizar a obra do efeito. Então, se disserem para todos vós que tudo pode começar algo por hoje, não é verdade. É enganoso porque não nos dá a capacidade de deixar para trás
todos os tecidos possíveis, de que eles que decidirão onde estaremos na nossa próxima jornada. Salve, filhos e filhas.